Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de abril de 2014, é uma quarta-feira, e nosso verbete é de número 3008. Ele tem 5 páginas, 51 elogias e 16 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o campo de descontração, da especialidade holopensenologia. E ele foi redigido pela veteraníssima verbetógrafa professora Kátia Aracaki. Professora Kátia é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O campo de descontração é o holopensene de libertação da consciência, homem ou mulher, constituído de aspectos intra- e extraconscienciais, favorecedores do bem-estar e equilíbrio conscienciais, em oposição às posturas autoditatoriais e aos campos de concentração. O holopensene pessoal de libertação, os ortopensenes, os holopensenes conflituosos, os holopensenes desassediados, os holopensenes evoluídos. A libertação das pressões externas, a anticonflitividade, o micro-universo desobstruído, a soltura consciencial, o bem-estar íntimo, a psicosfera harmonizada, a manifestação plena da consciência, o conforto moral, a consciência tranquila, a harmonia com o cosmos, os sentimentos elevados do mental soma. E na parafatologia, a homeostase holossomática relativa, a desassim instantânea, a descoincidência sadia, a interassistencialidade sendo a maior autodefesa, os encapsulamentos energéticos de defesa necessários, os campos energéticos terapêuticos, as comunexes evoluídas, a soltura mental somática, a cosmoconsciência expansora, a tritanatose libertadora. E aqui no detalhismo, nós temos 11 máximos. A gente chama atenção para isso, porque isso mostra a densidade, né, da abordagem do verbete. Como vocês sabem, a divisão detalhismo, ela permite que o autor aprofunde, densifique as abordagens, por exemplo, expostas na fatologia, na parafatologia, enfim, tem uma série de associações de ideias aí, já aprofundando a abordagem mesmo da temática. E aqui na argumentologia, ela apresenta uma listagem aqui no item áreas, são 7 áreas com 5 respectivos exemplos de facilitadores intrafísicos e energéticos de vivências iniciais concretas no campo de descontração. E na remissiologia nós destacamos descompressão consciencial, desopressão holopensênica, harmoniologia, holopensene desassediado e liberdade interior. O campo de descontração é a condição evolutiva da consciência sentir-se confortável e à vontade em qualquer holopensene, a partir da intraconsciencialidade harmônica e desassediada. E na questionologia, você já vivencia o campo de descontração? Quais reciclagens são necessárias para libertar-se das auto- e heteropressões assediantes? Agora aqui na mega-análise do João Paulo, a gente tem autodesintoxicação, descompressão, desopressão, desbloqueio, eudemonia, bem-estar, equilíbrio, liberdade, serenidade, estabilidade, expansividade, ortopensenidade, anticonflitividade, harmonopensenidade, intraconsciencialidade, extraconsciencialidade, cosmoético-pensenidade, auto-imperturbabilidade, homeostaticologia, holopensenologia. Puxa, essa mega-análise aqui, esses 20 itens são os nossos sonhos de consumo, né? Puxa, tudo de bom, né?
Bom, professora Kátia, a gente tem já algumas perguntas e queria que você contasse para a gente, antes de mais nada, da sua motivação para escrever esse verbete. Eu escrevi esse verbete baseado na observação do comportamento do professor Valdo. Então, assim, é a consciência que eu conheço que tem um nível evolutivo, né, mais avançado e intrafísico, assim, que eu tenho contato, e foi baseado nisso que eu me motivei a escrever o verbete. Muito bom. Sua cobaia evolutiva aí. Agora, deixa eu fazer uns avisos aqui. A gente tem, quero chamar a atenção que nesse sábado vai ter o lançamento do livro A Vida por um Fio, do autor Marcos Ziman. A gente tem aqui um preceptor, como comentou o professor Valdo hoje de manhã na mini tertúlia, que é o professor Eucárdio de Rossi. Ele é o editor, não é isso, Eucárdio, desse livro? E o Marcos Ziman, ele é paranaense, ele está em franca reabilitação, conforme os dados aqui da contracapa, né? Após permanecer vários anos preso e no interior da capital de São Paulo. E ele agora está aí às voltas com as reciclagens dele, deve ser muito interessante o livro. Então, quem puder comparecer, sábado vai ter o lançamento. Você quer falar, Carlos? Sim, não, apenas dizer que eu ajudei na revisão, na correção e no encaminhamento à edição, né? Porque realmente ele escreve muito bem por ser novo, né? E assim, recém entrou na universidade, então ele tem uma capacidade de lembrar os fatos e relatar. É um livro assim bem gostoso, embora o assunto meio pesado, mas gostoso de ler porque prende a gente e traz assim, como ele diz na apresentação, ele quer servir de modelo e exemplo para que outros viciados, drogados e assaltantes, bandidos se recuperem dos seus feitos, de suas mazelas que ele fala ainda. É uma grande causa, né? A pessoa servir de exemplo. E o sumário do livro é muito forte, assim, impactante. O fim da impunidade, Estação Carandiru, lenços que unem, o amor possível, os fortes, enfim, entre outros. Muito bom, gente. Vamos, então, prestigiar o nosso autor, né? A gente também quer fazer a chamada aqui da promoção da compra antecipada aqui do Tratado Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo. São 2 volumes por um preço muito baixo para o conteúdo que ele deve ter e R$ 272, já com desconto de 20%. Com isso, você, então, contribui para a publicação dessa grande obra. Contatos editares@editares.org. Você pode comprar também pela Shopcoins, www.shopcoins.com.br, e também entrar em contato com a Epígrafe, né, que é a livraria aqui de dentro do CAEC. Então, vamos ajudar aí nessa publicação que, pelo que a gente está sabendo, em breve ele já vai ter os originais prontos, né? Faltam algumas centenas de páginas, mas a gente sabe que centenas de páginas, professor Valdo, é questão de alguns diazinhos, né? Ele resolve a parada. Então é isso, pessoal. Também quero fazer a divulgação tem uma promoção aqui para os voluntários do CAEC, do curso complementário, tema voluntariometria. São com Cátia Aracaque, João Aurélio e o Denilson Signorini, dias 2, 3 e 4 de maio. E vai ter um preço especial por apenas R$ 180 para os voluntários do CAEC. Pagamentos em até 6 vezes, é só procurar a recepção do CAEC. E, de modo geral, todos estão convidados, é claro. Agora vamos, então, ao nosso tema, tá certo, professora Kátia? A gente tem já algumas perguntas na estrangeirismologia. Na última linha, você poderia falar sobre as vivências not made on earth? Por que recebem esse nome? Isso aí são as vivências que não são feitas na Terra, né? Então, eu acho que para a pessoa chegar a essa condição do campo de descontração, homeostático, cosmoético, evolutivo, ela tem que ter parâmetros de vivências mais evoluídas, e essas vivências mais evoluídas a pessoa vai ter em Comunex, avançada, não vai ser na socinha aqui da vida humana. Então, por isso que as vivências não feitas na Terra, não produzidas na Terra.
Agora, em parafatologia, na página 1, segunda linha. Por que se considera a interassistencialidade sendo a maior autodefesa existente? Porque uma pessoa ela pode ser muito defendida e ela pode ser fechada para assistência. Ela pode até saber técnicas de encapsulamento, outras técnicas de defesa energética, mas ela não fazer nenhum tipo de assistência. Então, é interessante a pessoa que ela é aberta, ela é interassistencial e, ao mesmo tempo, o resultado, os efeitos da assistência que ela faz geram naturalmente uma autoblindagem. Então, é assim como uma pessoa que começa a ficar mais assistencial, os amparadores vão voltar aos seus olhares, e ela vai começar a ter muito mais amparo e uma defesa natural. O próprio, vamos dizer assim, arcabouço holopensênico dela vai aumentando, melhorando, né? E aquilo já vai ajudando numa blindagem, né? Dela pensar o bem para fazer assistência, né? Agora, em paradoxologia, na página 3, primeira linha, ele pergunta como funciona o paradoxo da seriedade descontraída. Em seguida, o paradoxo de a evolução gerar descontração. Seriedade descontraída é a pessoa que ela é responsável, ela é comprometida e ela, ao mesmo tempo, ela tem essa descontração. Porque a maioria desse comportamento de descontração que a gente vê, de modo geral, ainda é uma descontração muito psicossomática. É uma descontração emocional, é uma descontração fugaz, efêmera e frívola. Geralmente, os motivos que tem por trás disso, eles são muito superficiais. E aqui, no caso, né, desse campo de descontração, já são as consciências mais, né, homeostáticas, mais autodesassediadas e que conseguem, ao mesmo tempo em que trabalham em frentes de assistência sérios, né, em frentes mais hard, no front da batalha, lidando com condições muito difíceis, elas conseguem manter esse nível de descontração. Então, esse segundo paradoxo da evolução gerar descontração, a gente vê quanto mais a consciência vai evoluindo e ela vai se autocurando, vai se autoequilibrando, não importa o que esteja em torno dela, mas ela consegue manter esse equilíbrio íntimo, intraconsciencial e, consequentemente, se manter sem pressões, se manter à vontade, independente de onde ela se encontra. Kátia, essa questão da descontração que você coloca, que permeia, né, claro, o verbete todo, isso tem relação com bom humor, né? Tem, com bom humor, com certeza. Com bom humor, com otimismo lúcido, mas, por outro lado, também a pessoa tem um certo ceticismo, né? Mas é assim, a pessoa está sempre bem, né? Não importa o que esteja acontecendo, ela está sempre bem. Por quê? Porque ela já conseguiu limpar, já conseguiu reciclar uma série de aspectos intraconscienciais que faziam ressonância com toda essa questão de pressão externa, de assédio, né, de ditadura. Então, ela não tem mais isso. Independente do ambiente onde ela se encontra, ela consegue manter esse bom humor, esse otimismo, esse bem-estar. Porque, antes de tudo, é a consciência. Isso daí, sempre ouvi falar isso, né? Não importa onde a consciência esteja. Em primeiro lugar, o bem-estar dela depende do posicionamento, da atitude, do perfil que ela tem, e não do ambiente. Então, todas aquelas justificativas que nós nos damos, que a psicologia muitas vezes dá, né? Não, mas olha o meio da pessoa, olha a família, olha onde foi criada, isso tudo cai por terra abaixo, né? Isso tudo deixa de existir, porque quando você vê o exemplo de uma consciência que já superou tudo isso, você pode colocá-la em qualquer contexto, que ela vai manter esse padrão de harmonia íntima. É a questão da
da própria condição da adversidade, né? Para uma pessoa nesse patamar não existe adversidade mais. Não existe. Existe desafio, né? Existe trabalho, aprendizado, mas a adversidade não. E aquilo gera um holopensene, porque não é só a pessoa, os objetos dela, a vida dela, as relações dela. É um holopensene que ela cria dessa maneira, né? Isso a gente tem um exemplo aqui que a gente é só ficar de olho que a gente vê como é que funciona, né? Que exemplo. Agora, professora Kátia, estrangeirismologia, na página 1, no final da primeira linha. Você poderia explicar o anti-magister dixit? Isso daí é a pessoa que ela não tem mais aquela condição do inquestionável, daquilo que é dito e não pode ser mudado. Então, é justamente uma postura em que a pessoa é mais questionadora, ela é da descrenciologia, ela não vai aceitando qualquer coisa que falam para ela, né, que dizem que ela tem que fazer. Ela já tem um senso crítico mais apurado, em primeiro lugar em relação a si própria e depois em relação aos demais. Essa pergunta veio de Boston. Aquela nossa voluntária. Abração, viu? Muito bom. Ótimo ver seu e-mail aqui. Agora, em estrangeirismologia também, no final da penúltima linha, você poderia esclarecer o Bien Dansapo? Isso daí é a pessoa se sentir bem com ela mesma, né? Então, a pessoa que ela está à vontade consigo própria, ela está satisfeita com como ela é, como ela age, as realizações que ela tem. Então, ela fica mais à vontade, não é verdade? Ela não tem aquela história assim da pessoa que tem aquele perfil de pessoa que parece que nunca queria estar na vida que ela está, não é verdade? Ou não queria ser a personalidade que ela é. Aqui é justamente o contrário, a pessoa se sente bem sendo quem é, com a vida que tem. É isso. Lembrei daquela coloquiologia do lobo em pele de ovelha. É exatamente a antonímia, né, dessa condição, né? Agora, em parafatologia, na primeira linha, você poderia comentar a homeostase holossomática relativa? É relativa porque a total é a do serenão. Então, enquanto a pessoa ainda não atinge esse estágio evolutivo da serenologia, do serenismo, essa homeostática ainda é relativa, holossomática, né? A homeostase holossomática é relativa. Mas já tem uma homeostase, já tem um equilíbrio, né, dos veículos de manifestação, porque às vezes a pessoa ela pode ser muito equilibrada, vamos supor, somaticamente, ela tem uma boa saúde física, mas ela é totalmente perturbada mentalmente. Já tem aquela pessoa que ela é boa em termos intelectuais, tudo, mas afetivamente ela é muito desequilibrada. Então, quer dizer, aqui no caso, a consciência ela conseguiu equiparar os veículos em termos de uma harmonia, de um equilíbrio. E isso é o melhor, é o ideal, né? Não adianta nada a pessoa ter uma superdotação numa área e na outra aquilo está muito aquém. Agora, na parafatologia também, na última linha. Mas é na página 1, última linha. Desculpa. Você poderia relacionar as olorizações de efeito físico com o tema do verbete? Você, claro que conhece, alguma casuística para compartilhar? Exatamente. Isso aqui eu escrevi em cima da vivência que eu tive no holociclo, no início aqui da Cognópolis, né? No início lá dos anos 2000, ocorriam sessões de olorização lá no holociclo, feitas pelo professor Valdo, e ele explicava que isso era para tirar as energias gravitantes, para ajudar as pessoas que queriam se mudar aqui para Foz do Iguaçu e passar a morar na Cognópolis. E os efeitos eram fora de série, assim, durava poucos minutos e você depois parecia que tinha tirado um mês de férias, entendeu? Então, era muito bom, né? Agora imagine, se você como espectador, você tem essa sensação. Agora imagina quem é o produtor ou quem é o
o coadjuvante em termos intrafísicos, né? A pessoa deve ter um bem-estar enorme. Claro. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de participar de pelo menos 2 dessas sessões no Holociclo, quando eu ainda não morava em Foz. Então, provavelmente, eu fui uma das assistidas. Muito bom, obrigada a todos. Agora, em Principiologia, na página 2, na sua pesquisa, a verbetógrafa encontrou alguns dos princípios das comunexes evoluídas aplicados na vida humana. Como podemos captar esses princípios para aplicação na vida humana? Olha, esses princípios é só você pegar a bibliografia da Conscienciologia. Ó, se você tiver o memorando, né, que fica fixado aqui na parede do tertuliário, olha, aquilo ali são todos princípios de comunex avançada, tá certo? Autoabsolutismo, autocosmoética, autocosmovisão, autodescrença, autodesperticidade, autodiscernimento, autofiex, e por aí vai, tá certo? Não quer dizer que eu consiga aplicá-los, mas tem pessoas que já conseguem. Então, se um consegue, qualquer um consegue, né? Agora, só para lembrar ela que, se eu não me engano, esses princípios, esse memorando, ele está disponível no ICGE, né? Está disponível. E também, para entrar nesse Holopensene, né, eu acho que uma boa dica é a pessoa dar uma olhada também naquela parelencologia, que também está disponível no site do cge.org.br. Porque nessa parelencologia é a listagem das consciexes, em geral amparadoras da conscienciologia, das pessoas presentes, né, no tertuliário ou do próprio professor Valdo. Enfim, em geral são consciexes de nível muito elevado, né, de evolução muito elevada. Então, certamente é um link bem forte, né, com esse Holopensene. Ela perguntou, Kátia, como podemos captar esses princípios para aplicação na vida humana. Não sei o que você poderia acrescentar, porque... Aí eu acho que para captar, se for experiência direta, tem que ser através de parapsiquismo, né? Fenômenos, inspirações extrafísicas. E essa questão da intenção da pessoa de fazer essas evocações, não é? Acho que isso pode ajudar muito, para ela poder entrar nessa sintonia, que é o que você colocou mais no início do verbete, né? Da tertúlia. Agora, o importante é assim, não dá para a pessoa fazer o jumping. Ah, sim. Então, tem todo um dever de casa anterior que a gente tem que fazer. Então, a forma mais rápida de chegar nisso é a pessoa fazendo reciclagem. Porque não adianta nada a pessoa fazer evocação, tudo mais, aí ela tem uma experiência dessas. Mas ela tem tanta coisa furada, tanta coisa assim grosseira que ela não muda, que ela não renova, que ela teria que ajustar na vida, que ela não vai conseguir ter isso de uma forma mais regular. Então, isso é importante também. A pessoa ela tem que estar compatível com o nível daquela experiência. Ou se ela, de fato, teve a vivência, aquela vivência tem que catalisar muitas mudanças na vida dela. Senão, não teve também, né? Claro. Também, às vezes, a pessoa está tão distante daquela realidade que o nível de percepção ou de captação é ínfimo, né? Que nem vale, né? Aí tem essa medida aí dos amparadores, né? Da questão dos extrapolacionismos, merecidos ou não, que eu acho que é muito em função do que você colocou da capacidade de reciclagem, né? Da consciência, no caso. Agora, aqui em Fatologia, na página 1, primeira linha, você poderia enfatizar a libertação das pressões externas? Esse daí, uma condição básica é a autodesassedialidade, que vai levar a pessoa para não ter mais, sofrer nenhum tipo de assédio, né? Então, o domínio das energias, já um certo controle da autopensenidade,
o equilíbrio holossomático, relativo. Então, isso daí seria, a partir desse, quanto mais a consciência se auto-organiza, mais ela vai ter condições de se libertar dessas pressões. Então, pensa só, uma pessoa que ela é muito impontual, ela sempre vai ter pressão, porque ela sempre vai deixar tudo para a última hora, ela sempre vai estar correndo, fazendo tudo com muita pressa. Ao passo que ela se auto-organiza, começa a fazer tudo com mais antecedência, né? E isso daí vai libertá-la das pressões externas. Então, não é fórmula mágica, é planejamento, é programação, é trabalho, tá certo? Então, a pessoa pode ver quais são as pressões que eu tenho hoje na vida, externamente. De que forma, em vez da pessoa ficar reclamando dessas pressões, ela tem que voltar essa criticidade para ela e ela se perguntar: o que eu teria que mudar em mim para eu não sofrer mais esse tipo de pressão? Tá certo? Aí se ela falar, mas é meu chefe, que é muito difícil, meu trabalho. Mas por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa profissão? Por que eu trabalho com essa pessoa? E por aí vai. Porque não adianta, enquanto a pessoa estiver reclamando do fora, ela não chega no campo da descontração. Agora, em fatologia, no final da penúltima linha, você poderia aprofundar os sentimentos elevados do mental soma? Isso daqui é quando a pessoa ela já superou a questão da reatividade, dos emocionalismos, e ela já consegue vivenciar esses sentimentos que eles já não são mais psicossomáticos, né? Ele já entra a questão do pensamento, da racionalidade, da intelectualidade, tá certo? Então, a emoção, ela ainda é muito adrenalínica, ela é muito somática, ela ainda é muito uma reação instintiva, né, desse corpo aqui de bicho. Enquanto esses sentimentos elevados, eles já demonstram assim que a pessoa já tem um nível de consciencialidade, que ela já tem um autodomínio maior. E a questão é a gente conseguir também, dentro da nossa escala, do mais elevado e menos elevado, o negócio de também a gente conseguir se manter nesse topo, né? E condição em geral de pré-serenão ainda tem muita oscilação, né, Kátia? A pessoa ela pode até fazer, tem um artigo, acho que é da professora Luciana Mello, sobre autopensenograma, né? Alguma coisa da pensenidade, assim, que ela ensina como a pessoa fazer uma pesquisa da autopensenidade para ela ir melhorando essa condição, né? Então a pessoa vê assim, quando foi que eu consegui ter um sentimento elevado, né? Se é que eu já consegui ter, isso é um parâmetro. E depois, qual foi o pior emoção que eu já tive, assim, mais de bicho, mais instintual. E aí você fazer uma escala daquilo e ver o quanto que é possível você se manter mais próximo desse sentimento elevado que você já conseguiu experienciar. Porque isso daí é autorreeducação. Isso daí tem técnicas na psicologia, em terapia, só para a pessoa melhorar dessas coisas. Não é uma coisa tão difícil, né? Agora, em efeitologia, na página 2, terceira linha, você poderia exemplificar o efeito da TENEPS na vida do tenepsista? Isso daqui, a pessoa com o tempo, eu acho que isso é uma das formas da pessoa verificar se a TENEPS dela está funcionando ou não. Porque a vida do tenepsista vai mudando, vai passando por reciclagens e é bem interessante, assim, na minha opinião, se a pessoa faz TENEPS e não vai havendo um enfraquecimento do megatrafar, eu questionaria, assim, essa TENEPS ou a postura do tenepsista. Porque ali na TENEPS a pessoa recebe muita dica, né, dos trafares dela, e a própria vida parece que vai colocando a pessoa em situações em que ela vai ter que fazer alguns autoenfrentamentos. Então, eu acho que a TENEPS, a tendência que ela tem é de tornar as coisas mais harmônicas na vida do tenepsista.
harmônicas não querem dizer mais fáceis, mas mais equilibradas para o assistente. Agora, professora Kátia, em filosofia, página 1, você poderia exemplificar o otimismo cosmoético? Quando a pessoa é otimista, ela tem que ver se esse otimismo é cosmoético. Porque tem desde aquele otimismo boboca, ingênuo, da pessoa que vê tudo muito cor-de-rosa, ela não consegue enxergar a realidade, isso às vezes é até uma defesa, até aquele otimismo da pessoa que tem satisfação malévola. Ela é otimista, mas tem um quê de má intenção no meio. Então, esse otimismo cosmoético, acho que já seria totalmente diferente, né? Que teria aquele princípio, melhor para todos e não só para mim, e outras condições assim básicas. Em pensenologia, na página 1, terceira linha, quais as características da expansão da autopensenidade? Olha, uma bem evidente é a questão da produção de verpons. Então, se a pessoa ela consegue expandir, né, a pensenização dela, ela tem que ter novas ideias. Porque as novas ideias é que vão gerar novas ações, novos projetos, novas realizações, né, de vida para o mundo, para as outras pessoas. Então, eu colocaria esse assim como um exemplo bem concreto da expansão da autopensenidade. Eu penso que não existe expansão da autopensenidade sem resultado, sem frutos. Tem que gerar alguma coisa, nem que seja uma reciclagem de vida. E a questão das GESCONs, né? Você falou das verpões, subentende-se também as GESCONs. É verpons como a ponta lá de cima, né? Para produzir qualquer coisa. Uhum. Agora, em pensenologia, final da terceira linha, você poderia aprofundar, se possível, com exemplos, o sobreparamento aos holopensenes conflituosos? Olha, isso é quando a pessoa já chegou num nível de isenção que ela consegue, né, ficar no meio de qualquer guerra sem nenhum tipo de problema. Então, isso aí, novamente, ela já tem um micro-universo mais organizado, menos conflitivo, sem conflitos, então ela consegue ficar no meio da batalha e não se alterar, tá certo? Aí a técnica, para quem ainda é amador nisso, é a técnica, deixa eu ver se eu coloquei aqui nesse verbete, acho que eu coloquei, que é da pessoa, aqui ó, a última técnica da tecnologia. Isso é uma dica que o professor Valdo sempre dá, né? A técnica de viver tal qual o consciex na vida humana. Então, quando a pessoa tem um problema muito sério, essa é uma forma da pessoa conseguir um distanciamento mínimo, para ela manter a racionalidade, conseguir pensar sobre aquilo sem tanta emoção. Agora, em parafatologia, na segunda linha, como funciona a desassim instantânea? Desassim instantânea, a pessoa acaba de fazer uma assistência e automaticamente ela consegue desassimilar todo aquele processo ali, né? Isso o professor Valdo tem falado muito na mini tertúlia, né, que o pessoal tem me contado, do ataque paraterapêutico. Então, os amparadores trazem um mega assediador para a psicosfera dele, ele às vezes está ali trabalhando, e aí o assediador tem aquele choque holopensênico, né, entrar em contato com um holopensene muito mais pacífico, muito mais equilibrado, e ele tem toda a repercussão daquele holopensene desordenado da consciex. E, no entanto, quando aquilo termina, né, ele está ótimo, ele está ele mesmo, sem nenhum tipo de rebarba, de repercussão, ou seja, é feita uma limpeza automática daquela interação energética. Isso mostra veteranismo na assistência. Ele coloca, né, que pode ser em segundos, né, ou minutos. Ou seja, totalmente instantâneo, né?
Agora, em parafatologia também, na última linha, o que vem a ser a tritanatose libertadora? Tritanatose é quando a consciência ela passa pela eliminação do psicossoma e ela já não ressoma mais na dimensão intrafísica. Então, ela se torna consciência livre. Esse é o sonho dourado de consumo de todos nós, não é verdade? Aí a pessoa fala, nossa, mas consciência livre é uma coisa muito, né, muito avançada, diferente. Mas já foi colocado no DAC, tem verbete lá no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que fala que depois do estágio da consciência livre, existem decalhões de consciências. Então, a gente realmente ainda está aqui muito atrasadinho, com esse corpo aqui, né? Essa dimensão humana. Em binomiologia, na página 2, segunda linha. Você poderia ampliar o binômio euforia em contenção? A pessoa que ela vive nesse bem-estar, ela costuma ter muita euforia, né? Essa euforia vai virando até permanente. Isso daqui a gente já viu muitas vezes o professor Valdo falar na tertúlia, né? Então ele tem essas vivências dele, contato lá com determinadas consciências, locais extrafísicos. Isso em função da assistência que ele está fazendo no momento. E ele mesmo conta que ele tem que se conter, né? Porque senão aquele estado toma conta e se a pessoa deixar, ela só quer ficar no bem bom. O outro ponto também é socialmente, não é verdade? Você às vezes está sentindo aquele super bem-estar e a pessoa que está no seu lado, as pessoas com quem você está tendo contato, elas estão em situações difíceis e aí você também tem que ter um respeito, que é até o binômio seguinte, não é verdade? E fazer uma contenção, tá certo? Então, até mesmo para esses estados muito avançados, a consciência ela tem que ter um bom nível de discernimento, como ela vai lidar com aquilo, porque senão fica até uma condição deslocada que pode atrapalhá-la, né, no trabalho, naquilo que ela estiver fazendo. Agora, em tecnologia, você comentou ainda há pouco, mas talvez seja bom dar uma alinhavada sobre a técnica de viver tal qual consciência na vida humana. Ela pergunta como funciona isso. Essa é uma técnica também que é sugerida pelo professor Valdo. E ele fala assim, quando a pessoa tiver um problema muito sério, ela vai pensar naquele problema, mas como se ela fosse uma consciência. Por quê? Então, vamos supor assim, a pessoa tem um problema muito sério no trabalho. Se ela usar essa técnica, e se ela for consciência, algumas ações ela não tem condições de fazer, tá certo? Que ela não tem mais corpo físico. Então, o que ele fala é que isso diminui muito as questões de poder, uma série desses comportamentos que são muito típicos assim, da consciência vulgar, isso tudo acaba sendo eliminado quando a pessoa começa a empregar essa técnica. Então, não é assim, deixar de comer, viver de luz, não é nada disso não, tá? É cuidar muito bem do corpo físico, mas você abordar algumas situações que você esteja vivenciando e precisa encontrar uma solução com maior distanciamento. Porque mais dia, menos dia, todos vamos voltar a ser conscientes, não é verdade? Vai ficar tudo por aqui mesmo, e muitas vezes a pessoa perde muito tempo, gasta muita energia com coisas secundárias, com picuinha, né? Com coisas que não vão ser eternas, tá certo? Eu acho essa técnica genial. Ela é muito efetiva, né? Assim, momentos muito difíceis, eu já apliquei várias vezes, é muito interessante. A dimensão das picuinhas terrenas fica realmente micro, mínima. E aí é bem mais fácil você superar, né? Bem interessante. Eu acho que essa técnica ajuda a pessoa a abrir mão com mais facilidade das coisas. Kátia, boa tarde. Boa tarde. Na paradoxologia, página 3,
Você poderia ampliar o último paradoxo? O paradoxo de um micro-universo evoluído abarcar o macro-universo. Isso aqui, Keiko, é só você pensar assim, ó, o serenão, né, para ele virar consciência livre, ele tem que dominar todo o conhecimento do planeta, não é verdade? Então é isso, a consciência ela vai crescendo tanto por dentro que chega num ponto que o que ela tem dentro de si é maior do que tem fora dela. E ela é consciente disso, exatamente. Teórico, né? É, não é teórico, não. Porque isso a gente ouve eu já ouvi muita gente nessa vida falar assim, essa aqui é a minha última vida nessa, né? Nessa dimensão. Estou me despedindo. Não, estou nas últimas vidas, como pessoa física, Então aí é só a pessoa se perguntar, por exemplo, eu tenho todo o conhecimento que já existe no planeta Terra? Não tem? Então ainda vai continuar por aqui uma boa temporada. Por isso que você colocou ali na mitologia, não é isso, Kátia? Você podia comentar ali a eliminação de mitos culturais relacionados aqui com o seu tema? O que você pensou aí? É muito mito, né? Eu agora acabei de assistir o programa lá, que era em vários episódios, né? O Mundo Visto pelos Brasileiros. E, gente, é muito idiotismo cultural, né? É muito idiotismo, sabe? Então, assim, se você espremer o programa e ver assim, não é o programa, né? Espremer o conhecimento que tem ali, nós, assim, com todos esses tratados, esses mais de 3.000 verbetes da enciclopédia, tudo, você vê que não tem praticamente nada de consciencialidade. É tudo muito intrafísico e é tudo muito assim em crença, em misticismo, em religiosidade, em coisas assim totalmente que não fazem sentido e as pessoas não questionam e elas se submetem a isso, né? Então começa aqui pelo mito, questão de Deus, né? Deus quis, Deus faz. Então a pessoa passa totalmente a autonomia dela para elementos externos. Então, ela nunca vai chegar no campo da descontração. Porque para ela chegar na descontração, ela tem que tomar o passe, a bênção, a oferenda tal, tem que fazer a simpatia, a reza, tem que obedecer tal livro, tais leis. Então, ela está sempre escrava, ela está sempre numa ditadura, ela está sempre em função de alguma coisa externa. Você sabe que você está falando aí, me ocorreram algumas cenas de multidões em campos, né, em praças, e é interessante porque tem muitos campos de concentração aparentemente outdoor, né? Então, por exemplo, no domingo, né, aquela questão lá no Vaticano e tal, a canonização, é aquele campo de concentração ao ar livre, todo mundo ali preso, totalmente preso, submisso, algemado em torno de uma religião, né? E assim tem vários, né? E se pensasse, campo de futebol, né? Shopping center, né? Kátia, na maniologia, a superação da assédio mania. Essa mania é o que predomina, né, nesse planeta ainda mais hospital do que escola. E quando a gente se assedia, a gente está reforçando esse holopensene ainda mais, né? Exatamente. Então, eu acho que agora, com essa questão das reurbexes, da necessidade, né, de assistências com os réus, quem fizer um pouquinho de esforço vira desperto rápido. Porque assim, é muita necessidade de assistência para pouco assistente. Não é verdade? E aí qualquer pessoa qualquer nível de desperticidade, que seja 1% que a pessoa tenha, isso já faz o contraponto com essa assédio mania. Porque é impressionante, as pessoas pagam para se assediar também, né? Então, o que tem de programa, assim, que é programas socialmente bem aceitos, mas que você vai para se assediar, né?
E a pessoa tem um gozo com isso. Então, isso é o mais... Então, isso daí é totalmente ainda também distante desse campo de descontração. É o que a gente estava falando, dizendo, carnaval não é essa descontração que a gente está falando aqui, né? Carnaval está muito mais dentro dessa condição da assédio-mania que a professora Keiko trouxe. Kátia, na quarta linha da primeira folha, em fatologia, você poderia comentar a autenticidade genuína? Essa autenticidade, Maria Luísa, é a pessoa ser o que ela é, nem mais nem menos. Entendeu? Então, assim, você, ao longo do tempo, a consciência conseguir se tornar mais parecida consigo mesma, né? Porque no convívio social a gente acaba tendo aquilo que eu coloquei ali na página das listagens, ó, na página 4, né? É muito condicionamento social, muito modismo, expectativas alheias, opinião pública, e com isso a pessoa vai se mascarando aqui, ali, dissimula, tem que se encaixar, tem que ficar bem na fita, e ela vai se perdendo dela mesma. Então chega num ponto que a pessoa, ela não sabe mais quem ela é, né? Ela já se fantasiou tanto para conseguir se encaixar, que ela perdeu essa noção. E aí, muitas vezes, essa concentração, ela tem que ser, descontração, ela tem que ser em cima de uma autenticidade. Senão, então, você falou lá no começo, né, que a pessoa, quando ela é autêntica, ela não troca a vida dela por ninguém, né? Você pode ver a pessoa mais bonita, mais linda, mais maravilhosa, mas você não quer estar no lugar dela. Você está feliz em ser você, né? Pode ser a mais rica, pode ser tudo, mas você quer ser você mesmo, né? Agora, aqui na parafatologia, a última linha, a volitação descompressora. Isso daqui também, né, é baseado nos relatos do professor Valdo. Eu tenho rememoração de experiência de volitação, mas ele é que conta isso daqui, né, que muitas vezes ele está fazendo um trabalho muito sério e ele tem essas sessões de volitação que deixam ele totalmente energizado, em forma, né, e bastante homeostático. Então, acho que isso daí é até uma técnica, né, que os amparadores usam e que a pessoa que já tem uma projetabilidade mais desenvolvida consegue fazer para si mesma para manter esse bem-estar. Aí você coloca aqui no antagonismo, na página 3, o antagonismo, volitação, pressão somática. Porque para a pessoa volitar, ela tem que conseguir ter a descoincidência dos veículos. Então, se a pessoa ela tem uma vida trancada, né, se ela tem uma dificuldade de sair do corpo, de ter experiências fora do corpo, ela está na prisão somática, não é verdade? Verdade. Passa a vida, 70, 80 anos, 90, presa dentro do corpo. E achando que ela é aquilo, né? Agora a última. O sinergismo, bom humor e autodescompreensão, na página 2, o penúltimo. Porque isso aqui, se a pessoa está diante de situações complexas, complicadas, difíceis, e ela consegue manter o bom humor, ela mesma, né, assim, relaxa perante aquilo que está acontecendo. Então, isso é bem interessante da gente ver. O mundo está caindo e a pessoa consegue fazer uma tirada, fazer até uma piadinha, né? Alô, Kátia. Oi, Eucárdio. Queria que você explanasse a primeira neossinapse, as neossinapses necessárias à vivência constante do paraíso. O que seria esse paraíso da intraconsciencialidade equilibrada? Esse paraíso porque justamente esse oásis, né, digamos assim, isso daí como uma ilustração, né, que as pessoas imaginam, o paraíso como um local perfeito, um local de muita harmonia. E por que a pessoa precisa de neossinapses? Porque a pessoa que ela já ela está muito acostumada a ser assediada, quando ela fica desassediada, ela acha esquisito. Entendeu?
Então, assim, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Se pega você, assim, coloca num super bem-estar, de uma condição que você nunca vivenciou, poucas vezes vivenciou, você começa a estranhar. Você fala, mas será que eu estou doente? Está acontecendo alguma coisa? Tá certo? Então, é por isso que tem aquela condição que até para desassediar uma pessoa, você tem que ir aos poucos. Você não pode tirar a pessoa da sarjeta de uma vez, não se dá um choque na pessoa, né? Eu estava pensando que essa neossinapse seria para evitar da gente conhecer ou pensar naquele paraíso terrestre, paraíso religioso, né? Então teria que ter uma sinapse nova para para sair desse paraíso. Mas é que o paraíso religioso Sim. é um local, né? Sim. Como se fosse um ambiente externo. Sim. Esse aqui é o paraíso da intraconsciencialidade então equilibrada, porque tem muita gente que acha que está num paraíso. A pessoa usa um monte de droga, a pessoa é meio maluquete, e ela se sente no paraíso, né? Mas é totalmente desequilibrado. Sim, então tem que ter assim avaliação de especialistas e eles falarem, não, essa pessoa ela é super equilibrada. Seria um paraíso homeostático. Então. Homeostático. E chama a atenção também que o paraíso só existe intraconsciencialmente, né? Só intra. Chama também. Cátia, eu quero uma pergunta bem básica. Eu quero chegar na CL, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre o item, o autodestravamento na fatologia. O professor Valdo já tem 2 dias da minha intertudo que ele fala muito da questão de você chegar e dominar o local com energia. Eu penso que isso seja um passo, mas para você conseguir fazer isso, minha questão é como é que chega nesse ponto. Né? Eu digo, e aí tem assim, que destravar. Uma dica é o verbete que a professora Alzira Guezin escreveu sobre couraça. O contrário de autodestravamento é a questão da couraça. Então, se a pessoa não consegue nem relaxar fisicamente, se ela não consegue nem ficar fisicamente um pouco mais à vontade, não tem esse autodestravamento. E aí não tem como ela chegar num ambiente e colocar as energias dela, instalar um campo, tá certo? Porque ainda tem muita autorrigidez, ainda tem muita autotensão. Isso daí, se você quiser estudar um pouco na psicologia, vale a pena estudar os livros do Alexander Lowen, eu estou de bioenergética. Uhum. Porque essa trava física, tensional, muscular, ela tem uma relação direta com aspectos psíquicos e das interações que a pessoa tem, interações conflituosas. E aí o que acontece também nesse autotravamento, tem aquele verbete, travão consciencial, tudo mais, é a questão do trauma. Então, o que os especialistas falam, né, os pesquisadores? Que o trauma é como se fosse um coágulo, é um congelamento. A pessoa ela passa por uma situação em que ela não consegue ter uma elaboração mental, ela tem um assoberbamento emocional, é como se transbordasse a questão emocional dela e ela fica fixada naquele contexto. E aí tem um livro muito bom que eu coloquei num outro verbete que ainda vem para cá, e que esse pesquisador ele diz que para a pessoa eliminar traumas, ela tem que se movimentar. Se movimentar não quer dizer só fisicamente. Ela tem que ter uma atitude de movimento, sabe? De sair da inércia, porque o trauma ele deixa a pessoa impactada e, consequentemente, ela fica travada. Como é que é o livro que você falou? O nome agora eu não me lembro. O autor também... Não. Então deixa. Mas depois eu posso te dar, tá? Vai estar num outro verbete isso daí. Tá. Então, o que eu vejo é isso, assim, a consim vulgar, né? Nós, sim, tenepsistas, a gente tem que tentar superar a dificuldade, trabalhar no trafar. Não adianta só a gente querer almejar essa condição homeostática, porque é o trafar que trava. Tá
bom, obrigada. Agora, em numerologia, na página 2, primeira linha, você poderia discorrer sobre a superação das autoculpas inconscientes? Essa superação se dá trazendo à consciência as autoculpas, isto é, deixando de ser uma autoculpa inconsciente para ser uma autoculpa consciente? Agora, enquanto a pessoa, exatamente isso, mas enquanto a pessoa não consegue fazer isso, a pessoa ela pode ver que tipo de responsabilidade interassistencial ela poderia assumir mais. Porque um antídoto, né, uma forma da pessoa superar a culpa, é ela começar a trabalhar em prol daquilo que gerou a culpa. E, para isso, ela vai ter que responder, ela vai ter que se responsabilizar, no sentido assim, de tentar mudar aquela situação, né? Então, assim, qualquer tipo de culpa que a pessoa sentir, a culpa é um travão, a culpa trava, a culpa deixa a pessoa estagnada. Então, ela tem que pensar, não, então o que eu tenho que fazer para reverter isso daí, que eu me sinto responsável de alguma forma. Muita chuva. Agora, professora Kátia, os campos energéticos dos cursos ECP1 e ECP2 e no próprio tertuliário, eles podem ser considerados campos de descontração? Também pelo fato das consciências estarem inseridas no trinômio motivação, trabalho, lazer? Olha, qualquer lugar você tem que considerar qual é a função que a pessoa está, tá certo? Porque assim, olha, várias pessoas podem estar no mesmo ambiente, na mesma condição, mas elas estão em funções diferentes. E o que elas vão sentir em relação a esse ambiente tem relação com esse papel que ela desempenha ali. Então, assim, dando um exemplo bem escrachado, assim, você pega a Disneylândia, tem o pessoal que está indo passear, mas tem o pessoal que é o staff, que trabalha ali, tá certo? Tem o pessoal que são os funcionários, tem os policiais, então, quer dizer, tem que ver qual o papel de cada um. Então, não dá para a gente falar que, acho que daria para falar da Comunex avançada, mas eu acho que qualquer outro ambiente tem que ver qual a função que a pessoa desempenha ali. É muito diferente, por exemplo, eu já tive atuação em curso de campo em vários papéis, como aluna, como doadora, como voluntária, como professora, como monitora, ajudando a organizar o curso. E são totalmente diferentes o que você sente, né? Dependendo do papel que você está desempenhando. Agora, de todo modo, por exemplo, assim, de modo geral, né? O Holopensene, por exemplo, aqui do tertuliário, ele tende a ser, de modo generalizado, muito mais da descontração do que da contração, não é isso? Comparado com... Se você pegar a Cognópolis, né, é um contraponto de um campo de concentração. Mas o que não pode é generalizar. Concordo, né? mas ainda assim, até pergunta para você, de todo modo, os ambientes mais homeostáticos de uma ortopensenidade mais constante, mais abrangente, é claro que a tendência deles é propiciar uma descontração, é funcional o modo mais de campo de descontração, não é isso? Sim, mas é que tem que lembrar que aqui o ambiente da Cognópolis é um ambiente de assistência também. Sim, né? Claro. Então, isso daí faz muita diferença. Isso faz né? diferença, Não, né? Eu só estou falando disso porque ele perguntou do tertuliário também, entendeu? Assim, fazendo essa comparação, porque, por exemplo, se a gente... É uma questão, né? Por exemplo, se a gente considerar, no caso do professor Valdo, está aqui epicentrando as atividades, né? A gente sabe que acontece 1.500 assistências, enfim, nas tertúlias de modo geral, mas fundamentalmente quando ele está no papel de epicentro. E é claro que, conforme você colocou, dependendo da condição da consciência que chega, não é tão descontraído assim. Mas, de modo geral, para nós aqui, conscientes, participantes,
é muito mais um campo homeostático, né? Enfim, é exceção no ser, né? Mas é claro também, você sabe o que me ocorreu? E eu queria te perguntar isso, se essa condição que você coloca de ser intraconsciencial, de campo de descontração, se o fato daquela pessoa que que frequenta assiduamente aqui o tertuliário e não consegue se manifestar fazendo perguntas, por exemplo, participando ativamente, isso seria um exemplo da intraconsciencialidade do campo de concentração ou desconcentração? Com certeza a pessoa tem um travão aí, no mínimo, na parte da comunicação, na parte emocional, na parte de autoexposição, na parte social, né? Porque, em tese, o ambiente é propício, né? Sim. É ultra propício, né? Contudo... Com certeza. Isso daí já pode ser algum tipo de vivência que a pessoa tem, background, né? De holopensene mais coercitivo, e aí a pessoa trava num ambiente assim. Mas tem que ver, porque aqui de novo, tem muita assistência. E dependendo da sensibilidade parapsíquica, algumas coisas a pessoa vai sentir mais, né? Tem gente que vai sentir mais determinados padrões de energia do que outros, né? Um pouco mais tarde, Oi. não sei se você já respondeu essa questão. Na página 4, no item D, mental soma, no item 3, você fala em escrita renovadora. Você pode falar de como é que a escrita se torna esse campo de descontração, se você tem uma experiência pessoal nisso, como é que você observa esse processo? O que eu vejo é assim, né, Eliana? É porque eu, por exemplo, eu gosto de escrever, né? Então, assim, se eu tiver um monte de... se eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tento primeiro fazer as outras coisas, porque para mim é prazeroso essa questão da escrita, mas eu sei que para muita gente não é verdade? Então, que dica que eu poderia dar? Eu acho que a escrita, ela envolve uma série de ações. E aí eu acho que a pessoa ela tem que tentar identificar dentro da escrita qual é a ação que gera prazer para ela. E cada vez que ela pensar em escrever, ela pensar naquilo dali. Para ver se ela começa a associar a escrita com alguma coisa boa, né? E, pelo menos para mim, hoje é assim, isso, claro, eu tenho muito para avançar. Hoje a escrita, o verbete, enfim, quando eu, qualquer outro tipo de escrita, mas principalmente o verbete hoje, o livro ainda não chegou nessa parte, porque eu estou ainda na fase, de não estou ainda nadando de braçada. Para mim, é pura motivação, trabalho, lazer, sabe? É um absoluto prazer, é um lazer, né? Fazer esse trabalho. Mas a gente vê que para muitas pessoas não é. E assim, você, na sua experiência, Kátia, isso se desenvolveu, você desenvolveu isso, você já tinha esse processo, talvez até como um retrotrafor, ou assim, que dica você dá para quem ainda, ainda não é prazeroso, não é fácil sentar e escrever, ainda um pouco causa até às vezes sofrimento e a pessoa fica até angustiada com o processo. Diante da cobrança toda, da autocobrança principalmente que nós temos hoje, da importância da GESCOM, da escrita, aqui na CCC. Essa é uma boa pergunta. Assim, no meu caso, eu teria que pensar em relação a outra coisa que eu tenho dificuldade, né? Porque escrita, assim, nessa vida eu nunca tive, né? Deixa eu ver que dica, né? Talvez a questão que é uma área que você é especialista, o autodesassédio autoral, acho que está aí, talvez alguma daquelas dicas que você trabalha no autodesassédio autoral, poderia ajudar, e aí eu acho que a pessoa ela tem que desvincular um pouco essa escrita da cobrança que tem. Enquanto ela for escrever porque ela está se sentindo cobrada, ou porque
ela quer virar autora, verbetógrafo, ou seja lá o que for, eu acho que a escrita não vai ser prazerosa, não vai ser renovadora. Acho que primeiro ela tem que se desvencilhar disso. Importante isso. Acho que isso, de repente, é uma pressão que muita gente sofre externa, né? Com certeza. Não pode ser por obrigação, né? No nosso caso aqui, eu penso que não pode ser. A pessoa tem que compreender a necessidade evolutiva de fazer isso, não é? Senão fica fora de propósito, não é? Escrever porque tem que escrever. Que alguém falou que tem que escrever. Uma questão só de status, para se sentir incluída num grupo, né? Se sentir pertencendo a um grupo, produto. Porque a gente tem que cuidar disso também, né? A nossa comunidade não é imune a esses estereotipagem, né? É isso, não é aquilo, fez, não fez, produziu, não produziu. Totalmente. Então tem que cuidar muito para que a pessoa não se sinta super oprimida, obrigada, né? Dentro dessa linha que você colocou. E aí fica tudo mais difícil, né? Porque aí não existe o campo de descontração para a escrita. É o contrário, né? A gente vai pegar o lado nosográfico. E aí fica mais difícil. Acho que vale a pena a pessoa escrever um artigo Autodesassédio Autoral, né? Que foi publicado na Escrito. Isso, e lá tem uma série de dicas assim dos patopensênios mais comuns que a pessoa costuma ter aqui na CCCI para escrever, né? E quais seriam técnicas para a pessoa solucionar isso. Aquele seu artigo é muito bom, bem completo. Nossa, boas dicas, Foi um texto, dicas que me ajudaram demais. Agora, eu acho que independente da pessoa superar o problema que ela tenha, acho que ela tem que ter persistência. Porque se ela tiver persistência, ela vai criando o holopensene, ela tem amparo, né, principalmente na verbetografia. Eu estou vendo assim o quanto de amparo que tem para a pessoa escrever verbete. Eu acho que, eu não sei qual foi o resultado de um debate que teve, mas eu acho que o verbete devia ser o primeiro material que a pessoa deveria escrever. Eu acho que isso dá uma série de benefícios para depois ela escrever artigo, escrever outros tipos de materiais, e ela tem muito suporte, tanto extrafísico quanto da equipe intrafísica. E é uma coisa que é mais fácil, assim, não falo mais fácil, mas é mais estruturado, então ajuda a pessoa a estruturar o modo dela pensar, e eu acho que é mais pragmático, assim. Eu recomendo, eu acho que a pessoa que tem dificuldade, outra coisa, ela pode fazer vários, né? Ela não precisa fazer verbete de 10 páginas, faz verbetes menores, 4 páginas, a partir da vivência que ela tem. Então, não vai ter que ficar pesquisando muita bibliografia. E eu acho que isso poderia ajudar. E o holopensene da verbetografia, da enciclosapiens, tem uma coisa diferente. Sim, eu que já experimentei muita coisa. É interessante ouvir isso de você, Kátia, porque isso é muito dentro do holopensene da escrita em geral, né? Artigo, livro e várias essays mexendo com isso. Eu acho que é uma escola de escrita a questão da verbetografia, e a pessoa deveria investir nisso. Ela tem um prazo, ela tem todo um suporte, ela tem uma série de materiais. Ela não precisa ser boa em termos de redação, né? Porque aqui são sínteses, e eu acho que isso poderia ajudá-la. Bom ouvir isso, né? E estou lembrando aqui, vendo a professora Rosa Nader aí, eu acho que o programa Verbetografia tem um papel bem sério, né, nessa condição. E a pessoa pode escrever em qualquer lugar. É um mega paradoxo, né? A questão como você falou, não é que é mais fácil o verbete, mas ele tem facilitadores sérios, objetivos, né? Que, vamos dizer assim, fazem uma convergência e que realmente, no fundo, no final das contas, agiliza e facilita. Como se fosse um sinergismo, né?
Tem o Crescendo do professor Valdo, que ele coloca o artigo primeiro. Mas eu tenho dúvida também, sabe? Também. Assim, para algumas pessoas, eu acho que fazer o artigo fica uma coisa mais leve, mais livre de confort. Porque o verbete, ele tem um confort muito sistematizado. Então, a pessoa pode ficar meio presa ali naquele confort. Mas eu acho que exatamente aquele raciocínio daquelas operações mentais, que eu sempre falo, né, de você ver o que é uma coisa, o que é outra, a grande classificação, de você colocar cada coisa no seu lugar, aquilo eu acho que ajuda a fazer... Mas é que eu acho que o holopensene de amparo para a pessoa escrever verbete é mais forte do que para ela escrever um artigo. Porque o artigo ela fica mais solta, né? E o holopensene do verbetografia já tem um campo montado. O do verbetografia, ele é um ninho, assim. Ele já é muito tem mais um ninho, assim, a pessoa se encaixa ali. Tem uma concentração, assim, mais... Né? Eu também, mais dinâmica, né? Todo dia tem verbete. Mas assim, mas eu sei que tem concentrado de desconcentração. É um campo concentrado de descontração. É um paradoxo. Descontração, né? Bom, mas aproveitando aqui, gente, em agosto a gente vai começar um novo programa Bibliografia em EAD. Então, quem está ouvindo a gente já pode se programar. Passa rapidinho, a gente já está no final de maio. Queria dar uma sugestão de vocês fazerem uma hora um EAD num horário que dê para outros continentes. Mas olha só, a gente tem tido normalmente pessoas de todos os continentes. A gente tem dos Estados Unidos, da Alemanha, Por quê? Porque a gente, exatamente pensando nisso, a gente tem uma aula que quer dizer, as aulas são todas disponíveis, a pessoa assiste a hora que ela puder e a hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Então não é horário fixo? Não, tem um horário fixo, que é o do nosso encontro online, que é quinta-feira à noite, mas essa aula fica gravada e disponibilizada, exatamente por isso. Qualquer que fosse o horário que a gente estabelecesse, ia ter gente 5 horas para mais, 5 horas para menos. Então, a gente estabeleceu um horário que era razoável para a maioria dos brasileiros aqui que chegam do trabalho, né? Porque a gente tem 3, 4 fora do país e 70, você sabe, dentro do país. Então, para as pessoas que moram aqui, o mais favorável realmente é o horário depois das 7h30. Agora, quem mora fora, se ele quiser pode mandar, tirar dúvida... Sim, ele pode mandar um e-mail, ele pode mandar a pergunta antes, a gente responde. Ele manda o trabalho dele, a gente faz a revisão, discute a revisão dele e ele assiste depois. Entendeu? Então, a gente conciliou isso nesse horário. A gente não está dizendo que não vá nunca mudar de horário, mas, assim, devido às circunstâncias, tem que ter sala, tem que ter alguém para transmitir, é uma infraestrutura bem complicadinha, então a gente mantém assim, um certo ritmo, um certo horário, para já ficar aquilo como se fosse firmado o holopensene ali, né? Mas a gente, para calçar isso, a gente fez isso, sabe, Kátia? A gente grava a aula online e disponibiliza. Tá? Bom. Tudo bem? Eliana, tudo bem? Eu acho que eu interrompi você. Não? Tá bom. Agora, Tânia, quer falar? Vamos lá. Tânia! Sim. Voltou. Voltei, já voltei. Nave Capitânia retornou já de voltei. viagem. Que honra tê-la aqui fazendo perguntas. Muito obrigada. É uma honra também fazer pergunta. Olha só, você vai me explicar na página 5, o último item G, soma. Você tem aqui 5 itens, né? Você pode dar um apanhado para cada um, principalmente o 2 e o 5? Sim. É que assim, olha, então o 2, por exemplo. A pessoa, quando ela fica intoxicada, ela não consegue relaxar. Isso eu posso falar de experiência própria, tá certo? Então, a pessoa desintoxicada, ela acaba alterando a fisiologia dela. E eu até coloquei, acho que foi num binômio aqui, deixa eu ver se foi um binômio, olha. Fisiologia, analgesia. O corpo físico, ele é programado de modo a produzir uma série de substâncias que elas são analgésicas, quando ele está
em harmonia, quando ele está equilibrado. A partir do momento que o soma está intoxicado é assim, porque você comeu um alimento que te faz mal. Não estou falando intoxicado nem de droga, de bebida, de cigarro, não. Estou falando de intoxicação dia a dia. Do dia a dia. Você não fez exercício físico suficiente, você não dormiu, então está um pouco descompensado, e por aí vai. Então, é assim, esses itens aqui dessa lista são itens assim mais fáceis. Se a gente não consegue nem isso daqui, eu acho difícil chegar nesse campo de descontração. Tá certo? Uhum. Então, essa autodesintoxicação, ela é impressionante. Quando a gente faz uma dieta assim, fica mais desintoxicado, você vê, parece que você fica mais solto, mais relaxado. Não é verdade? Tem um bem-estar melhor. E não aconteceu nada. Você até pensa, puxa, será que tiraram um assediador? Não, tiraram... Às vezes foi alguma substância que você estava no organismo que fazia mal, e aquilo dá um alívio, tá certo? É? Dieta. Agora, a número 5, forma física avivante. Porque quando a pessoa está mais em forma, ela fica com mais vigor, ela fica com mais vida, ela fica mais... Parece que o soma está mais, né, assim, vivo. Parece que o soma está mais vivo. Se você está com uma barriguinha, está com uma bainha, está com um músculo flácido, está com um encurtamento, né? Então, vai se esticar, já dá uma cãibra, alguma coisa. Já acabou com o campo de descontração, não é verdade? Você vai se espichar na cama e aí dá aquela cãibra, assim, louca, porque está com deficiência vitamínica, não faz exercício, deitou de qualquer jeito. Agora, o descanso. A pessoa também que não tem um descanso reparador, às vezes a pessoa dorme muitas horas, mas ela não descansa, né? Porque ela não fez desassimilação, porque ela não tem higiene do sono, e aí ela não consegue descansar. Aí aquilo vai virando uma bola de neve, e vai virando um acúmulo de tensões também no dia a dia, né? Pensa uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, e aí levanta, acorda, vai trabalhar, volta, tem que cuidar da família, e aí dorme, acorda, vai trabalhar e volta, tem que estudar, tem que fazer outras coisas. Então, se ela não consegue esse descanso, vai ficar difícil ela chegar nessa descontração. Esses autocuidados profiláticos também. Às vezes a pessoa está muito bem, mas ela não se cuida, de uma hora para outra morre, de uma hora para outra adoece, não é verdade? Então, tem que fazer uma profilaxia, porque às vezes a pessoa está se sentindo bem, mas a saúde dela não está boa. Ou, às vezes, a pessoa, com o tempo, que é o que acontece ali no número 4, do envelhecimento, ela vai perdendo um pouco os parâmetros. Então, ela acha que ela está bem, mas se for fazer algum tipo de check-up, avaliação, isso é possível detectar que já tem alguma coisa que está falhando. E esse envelhecimento ativo é esse envelhecimento consciente, envelhecimento lúcido. Tem muita gente que nunca pensou em envelhecer, e aí quando a idade começa a chegar e o corpo começa a bater pino, a pessoa fica assustada, né? E ela acaba tendo quase que um processo de rejeição contra um processo que é natural. Todo mundo vai envelhecer. Quem viver mais vai envelhecer, e o corpo físico ele vai se deteriorando, as funções vão caindo. Então, é importante a pessoa manter o dinamismo e saber que isso vai acontecer e tomar providências para envelhecer da melhor forma possível. Não sei aí se atendi? Beleza, muito obrigada. Grande dica. Kátia, você me fez lembrar uma pensata do professor Valdo, que ele falou anteontem, que assim, o envelhecimento é a única maneira de você viver mais. Não tem outra. Você quer viver mais? Tem que envelhecer. Agora, Kátia, em fatologia, no final da terceira linha, de baixo para cima, a liberdade máxima. Você poderia falar a respeito dessa condição? Puxa, pois é, né? Imagina, essa liberdade máxima de você, que tem relação com a frase enfática, de você se sentir bem, à vontade, em qualquer ambiente. Olha como isso deve ser bom, não é verdade?
Não importa, você entra num local desassediado, você se sente bem. Você entra num local assediado, você se sente bem. Se entra num lugar mais ou menos, você se sente bem. Outra coisa, um outro ponto que eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver outro, ó. Lá na ciclologia, coloquei o ciclo dos reencontros multiexistenciais interassistenciais. Então, às vezes, a pessoa está muito bem na vida, mas, quando ela menos espera, ela encontra os assediadores do passado, não é verdade? Então, isso daí também. Não importa quem você encontre pela frente, você tem esse bem-estar, você tem essa liberdade. Você pode estar na frente de qualquer pessoa e você ficar relaxado, você pensionizar do que você quiser. Você conseguir usar esse seu livre-arbítrio de uma forma responsável, com resultados. Isso é muito bom, não é verdade? Então, a liberdade máxima seria isso. Pensa em todos os tipos de liberdade que uma pessoa possa ter, né, dentro de um padrão cosmoético. E você vivenciar isso de uma forma permanente. Agora, professora Kátia, em legislogia, você poderia comentar as leis humanas substituídas pelas paraleis cósmicas? Como identificar as paraleis cósmicas? Olha, isso daqui é só você ver que tem locais hoje na Terra que ainda tem a pena de morte, tem enforcamento, tem coisas assim, infibulação, não é verdade? A partir do momento que essas leis elas conseguirem se encaixar dentro da Carta dos Direitos Humanos e forem caminhando, forem ficando mais refinadas, elas vão chegar nessas paraleis cósmicas, né? De um respeito generalizado, não importa que tipo de ser vivo, não é verdade? De todas as pessoas terem boas condições de vida. Então, se a gente for verificar, tem muita lei humana que ela ainda vai contra os próprios direitos humanos. Tá certo? E essa questão das paraleis cósmicas, né? Claro, quanto mais o holopensene estiver dentro dessas paraleis, mais ele vai estar no foco aqui do verbete, né? Mais descontração ele deve promover, né? Com certeza. Porque mesmo sendo alguma coisa intraconsciencial, a descontração, né? O campo de descontração, as leis e paraleis influem demais nisso, né? Porque também elas já refletem a média do holopensene, daquele grupo que compôs e que está atuando, né? Naquela condição. Agora, em fobiologia, página 3, você poderia falar sobre a anti-assediofobia? Em sua opinião, quais as causas dessa fobia? Não, aqui é justamente o contrário, né? A pessoa não ter medo de assédio. Anti-assédio. Anti-assédio, né? A pessoa não ter medo de... Quais as causas da pessoa ter medo de assédio? Puxa, isso daí vai desde crença até a pessoa não ter confiança nela mesma, a pessoa ter síndrome do desamparo, né? Que não importa o que ela faça, ela nunca vai reverter a condição. Então, aí tem que estudar muito o caso pessoal. Eu não saberia dizer assim, uma causa única para medo de assédio, não, né? Pode ser tantas coisas. Quer falar, Rosa? Aqui, o que o professor Valdo fala... O medo já é um assédio em si. Ele fala assim, ó, que a gente chega... Ele fala quando a gente chega aqui, mas pode ser em qualquer lugar. Que você vai começando a desenvolver, aí o assédio te encontra, porque você começa a aparecer, o seu mega assediador te encontra, te dá um tranco, e aí você recua daquilo. Esse aí é o quadro da pusilanimidade. Da pusilanimidade. Então, a pusilanimidade é um quadro de assediofobia, entendeu? Nesse sentido. Porque você, quando tem a pusilanimidade,
em geral, né? Eu acho que deve ter outros motivos, mas esse motivo da pusilanimidade deve ser um caso de sim, com uma certeza. assédio-fobia. Muito bem lembrado. Os outros, deve ter outros casos, mas esse caso eu me lembro bem que ele fala isso, porque eu fico prestando atenção em mim. Agora tem aquela história também, quem não deve não teme, né? Então, às vezes, a pessoa tem muito problema com assédio, porque ela já assediou muita gente também, né? Agora, em estrangeirismologia, na página 1, na primeira linha. Você poderia falar sobre a superação do zeitgeist a que todas as pessoas de determinada cultura estão sujeitas? Isso daí, para a pessoa, ela conseguir implantar na vida dela conceitos mais avançados, ela tem que ter algum tipo de vivência que vai ser diferente, né, dessa vivência muito mundana, do momento, da vida intrafísica. Então, para haver esse desenvolvimento de uma autoconsciencialidade maior, em geral, a pessoa ela não pode se sentir tão bem com esse espírito do tempo, né? Senão ela tende à mediocridade, ela tende à média, né, da população. E aí seria o caso de acionar aquelas paraleis cósmicas, né, Kátia? Para fazer contraponto às leis do zeitgeist, né? Uhum. E aí a pessoa mais evoluída, mais lúcida, ela acaba se valendo disso, né? Agindo mais pelo paradireito, claro que dentro de um mínimo aí das leis humanas, né? Não tem como fugir, né? Você tem que pagar imposto de renda. Hoje é o último dia, hein? Mas, enfim, vivenciando, no geral, mais pelas leis, pelas paraleis, né? E eu acho que uma atividade que acaba levando a pessoa a chegar nisso é a questão da interassistência. Porque quando ela começar a fazer assistência, ela vai chegar em dilemas. Então, ela vai chegar num dilema, né? Ontem eu assisti um filme muito bom. Eu esqueci o nome, não gravei o nome, mas era assim, era um Netflix. Era um viúvo que ele foi ajudar uma escrava negra a fugir do sul dos Estados Unidos, né? E era proibido por lei você ajudar escravos a fugirem, né? E ele, no início, ele não queria, ele estava relutante, tudo mais. Mas depois ele acabou resolvendo ajudar a mulher, né? E é muito interessante, porque no final do filme você fica sabendo como foi que a esposa dele morreu. E eu não posso contar, senão também o filme vai perder a graça. Mas, assim, ele vai contra uma série de leis. No final do filme, ele tem acontece determinada coisa com ele, também não vou contar, senão vocês não vão querer assistir. E ele fala assim, olha, mas eu me sinto muito bem porque hoje eu sou uma outra pessoa, eu não tenho os comportamentos que eu tinha antes. Então, eu acho que a interassistência faz a pessoa começar a questionar alguns parâmetros da intrafisicalidade e ela ultrapassá-los, e aí eu acho que ela começa a entrar no paradireito e a experienciar um pouquinho dessas paraleis cósmicas, né? Ela não lembra. Eu não lembro, mas é um filme que é algum... Hã? Estou devendo, né? Pois é. Eu vou trazer outro dia, então. Próxima tertúlia você traz. A próxima. Mas é assim, é bem fácil de achar, porque não tem milhares de filmes, não é fácil de achar. Mas que aguçou a curiosidade, aguçou. Tá? Mas a historinha é essa, é um viúvo que ajuda uma escrava negra a fugir. Pode vir uma sinopse, né? Sinopse de filme é ótimo, né? Kátia, na parafatologia, na primeira página, a descoincidência sadia. Porque descoincidência, você toma aí um goró, né? Fica uns dias sem dormir, você fica meio descoincidida, mas é totalmente patológica. Você tem um assédio também mais cronificado, às vezes você está sempre meio fora, meio dentro, né? Mas aqui seria a questão da pessoa que consegue essa descoincidência de uma forma homeostática. Onde que estava isso? Está na parafatologia, segunda linha.
Então, o problema é que não basta parapsiquismo, tem que ser parapsiquismo equilibrado. Mas parapsiquismo em si, ele não é desequilibrado. Parapsiquismo é um atributo, né? Se o parapsiquismo é destrambelhado, é porque a pessoa é destrambelhada. Não tem esse negócio. Ah, meu parapsiquismo está assediado. Não, você está assediada, consequentemente, seu parapsiquismo também. Agora aqui em efeitologia, na página 2, o último efeito, o efeito da vivência parapsíquica na abordagem da realidade cotidiana. Isso tem relação com a superação do Zeitgeist, né? A pessoa que começa a ter parapsiquismo mais regularmente, ela começa a abordar os fatos da vida dela, o que acontece com ela, de uma outra maneira, não é verdade? Mesmo sem muito parapsiquismo, a pessoa que já tem esses conceitos da conscienciologia, essas verpons, ela já interpreta, né? Você vai assistir um noticiário, você já não vê mais o noticiário que nem você via antes, não é verdade? Você já tem uma compreensão diferenciada do que está acontecendo, da realidade, né? E isso dá uma... Então, toda uma preocupação, uma tensão, como é que é quando a pessoa ela fica muito assim inflamada e, né, que ela fica querendo reivindicar os direitos, isso e aquilo, ela já tem uma outra abordagem, não é verdade? Agora mais um em teriologia. Teriologia. A teoria do epiconscienciologia. Epiconscienciologia. Epiconscienciologia, isso daí é o estudo das consciências livres. Tem o verbete epiconscienciologia, não é isso? Epiconscienciologia, a ciência que estuda as consciências livres. Tá certo? Porque se a gente for pensar do nível evolutivo que a gente tem ali na escala evolutiva, a consciência livre seria a que vivenciaria mais essa questão do campo de descontração, né? Nem soma mais não tem, psicossoma. Já pensou? É uma super liberdade, né? Pode fazer mais uma ainda? Claro. Pode. Em ciclologia, o ciclo dos recomeços na ressoma. É na página 2. Esse daí tem um verbete só sobre isso. Deixa eu ver se eu coloquei nessa remissiologia aqui. Que são todos os começos que você tem que ter quando você muda de vida. Não, acho que não está aqui, não. Então, o ciclo dos recomeços na ressoma é que você tem que recomeçar tudo de novo, não é verdade? Você tem que se autorreeducar energeticamente, parapsiquicamente, desenvolver uma sinalética, outra sinalética. Você tem que crescer, você tem que fazer assistência para aquela família. Então, aprender a ler, a escrever. É muito recomeço, né? Tudo de novo. Automimeses necessárias. Tem algumas necessárias, né? Kátia, na parafatologia, na 4ª linha da página 1 mesmo, da primeira página aí, você coloca assim, as olorizações de efeito físico. Você pode contextualizar com o campo de descontração? Qual é a relação, pela sua experiência? Isso daqui é porque olorização, muitas vezes, ajuda a eliminar as energias gravitantes do ambiente, né? Então, pensa só, a pessoa que ela é ectoplasta e ela tem facilidade de fazer assistência e com questão de olorização, ela ajuda não só o holopensene, mas ela ajuda as consins que também participam, frequentam esse ambiente que foi olorizado, a ficarem mais descontraídas. Então, pensa só no holociclo. Você lembra uma época que teve uma série, né, de olorizações? E a explicação era que era o arranca-toco, era para fazer a limpeza das energias gravitantes,
para as pessoas que quisessem se mudar para Cognópolis, né? Mas você lembra que o holociclo também tinha ciclos assim de limpeza, né? O holociclo às vezes ia ficando carregado. De repente, aquilo ficava um mar de rosas, assim, né? Ficava tudo leve, tudo bom. Não é verdade? Porque chegava um grupo de concierges, uma vez chegou um grupo de concierges chineses para limpar tudo, e, né? Mas eu também lembro que você tinha muito esse fenômeno de olorização. Intraconsciencialmente também você achava que melhorava tudo, né? Melhorando o exterior, acabava melhorando tudo. Melhora tudo. Kátia, em Fatologia, na página 1, terceira linha, ele pergunta como manter a manifestação plena da consciência em todos os momentos e não só ocasionalmente. Só alcançaremos sendo serenões? Olha, manifestação plena e depende o que você quer falar com esse plena. Pode ser o plena em cada nível evolutivo. Então, você pode ter uma manifestação plena na condição de tenepsista, uma manifestação plena na condição de projetor consciente, na condição de ofiexista. E eu acho que o que ajuda aqui é a manutenção da lucidez e da lei do maior esforço, né? Não tem outra maneira, tá certo? A pessoa ela tem que estar sempre tentando sair do subnível. Agora, Kátia, queria que você comentasse, na voluntariologia, você colocou a imersão dos talentos holobiográficos no voluntariado especializado. Eu queria que você comentasse esse item e também queria que você explanasse um pouco sobre a sua vivência desse campo de descontração no holociclo, no voluntariado do holociclo. Isso daqui, acho que primeiro para a pessoa chegar nesse segundo item, tem o primeiro item, né? O uso da vontade pessoal no trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário, ele tem que ser a partir da vontade da pessoa. Ele não pode ser um trabalho voluntário forçado, tá certo? Trabalho voluntário forçado, que é o trabalho em guerra, trabalho em campos de concentração, isso já não é um trabalho voluntário. Isso é um trabalho forçado, é um compulsório, não é verdade? Ou você trabalha ou você morre, ou você trabalha ou você é punido. Então, acho que esse é o primeiro pré-requisito para você chegar nessa segunda condição da imersão dos talentos holobiográficos no voluntariado especializado. Esse voluntariado especializado, ele é muito importante, porque chega num ponto que não adianta, por exemplo, a pessoa ter 24 horas por dia para se dedicar ao voluntariado, se o voluntariado dela não tem qualificação, não tem profissionalismo. Então, a condição do voluntário se reciclar e ele buscar se aperfeiçoar e encontrar uma linha de atuação, isso é muito importante. Às vezes, você conversa com uma pessoa meia hora, um voluntário especializado, que dá uma consultoria de meia hora, às vezes vai ter uma repercussão num projeto que 20 voluntários sem especialização nenhuma não vão conseguir fazer. Então, eu acho que o voluntário ele tem que sair da condição assim da mediocridade ou da generalização. Eu acho que inicialmente vale a pena ele ser um voluntário generalista, que atua em qualquer frente, que faz qualquer tipo de trabalho, e até mesmo quando tiver emergências, necessidades. Mas eu acho que se ele quiser ser mais útil, ele tem que buscar esse nível de especialização, e isso não é uma coisa muito diferente dele, não. Aí volta a questão da autenticidade genuína. Se ele buscar dentro dele, a partir da holobiografia dele, ele vai encontrar esse nicho, essa raia para ele se especializar, tá certo? Agora, de novo, ele tem que querer ser parecido com ele, porque vamos supor, ele é bom numa parte mais técnico-científica, mas o que ele acha interessante é a parte administrativa. E ele não tem background nessa vida, ele não tem histórico para isso.
tá certo? Então, mais vale a pena ele fazer um voluntariado, até numa posição secundária, mas especializado na área técnico-científica, do que ele querer ser um voluntariado de frente numa liderança administrativa. Aí começa por aí. Agora, a relação do verbete com o holociclo é bem interessante, sabe, Dulce? Porque foi no holociclo que eu tive a minha experiência mais marcante de campo de descontração, né? Eu falo até que eu fiquei internada há muitos anos, né? No holopensene do holociclo, não é verdade? E isso, assim, para mim foi chocante, porque eu vim de um holopensene na minha vida que eu nem tinha noção disso, mas eu tive avaliações de pessoas que falaram, olha, você viveu em um holopensene de campo de concentração, por isso que você tem um monte de comportamentos, assim, né, e tudo mais. Então é interessante porque enquanto você vive no campo de concentração, você não conhece uma série de aspectos dessa descontração. E aí se te levam para um ambiente que é mais homeostático, mesmo você com todas as suas couraças, cicatrizes, feridas abertas, tensões e que mais, neuroses, você consegue experienciar uma amostra grátis disso. E isso ajuda a fazer uma reciclagem, uma renovação, a você pelo menos se autoconscientizar, né, do que você deixou fazerem com você. Porque aí, de novo, não adianta você falar assim, não, passei pelo campo de concentração, por isso que eu tenho isso, tenho aquilo, né, desajustado. Não, você passou e você se submeteu àquele holopensene coercitivo, não é verdade? Devido a alguns traços de personalidade, que eu até já publiquei também em artigos, em outros, e também vou escrever verbete, né, sobre isso aí, não sei se for aprovado o título. Então, acho que essa, assim, em termos de vivência do campo de descontração, eu tive nessa vida intrafísica aqui na Cognópolis, dentro do holociclo, trabalhando ali com o professor Valdo, né? E a imersão dos talentos holobiográficos, eu acho que lá foi um local que, apesar de eu ter feito trabalhos muito variados, né, bem variados, mas que essa condição da escrita ficou bem evidente. Só que na época eu não tinha muito tempo, depois também eu não tinha muito tempo, até no passado não tinha muito tempo, né? Então agora é que eu estou um pouco mais... Eu fui livre, eu recebi alta do meu tratamento, então eu estou com mais tempo agora de escrever. Nós agradecemos aqui da verbetografia do tertuliário, com certeza os teletertulianos. Muito bom. Você quer perguntar? Oi. Você fala um pouco sobre esse crescendo vida humana, semi-consexualidade. Fala um pouco mais alto, por causa da chuva. Sobre o crescendo vida humana, semi-consexualidade. Falar um pouco sobre isso. Porque isso aqui, a pessoa vai alcançar um nível evolutivo que ela vai deixar de viver só a vida humana como consim, e aí ela já vai viver a vida humana na condição de consciex, né, de semiconsciex. Então, esse daí é um passo que ali, ó, depois da desperticidade, é o próximo estágio que a pessoa vai vivenciar. E a semiconsciexialidade, já pensou, quando a gente chegar nesse nível lá, aquela técnica de viver tal qual consciex na vida humana já não vai estar mais tão longe, não é verdade? E quando a pessoa já fica meio lá, meio cá, de uma forma equilibrada, isso daí já ajuda a ter uma outra perspectiva da vida, superar o zeitgeist. A pessoa não se submete mais a tantas coerções que ela vê que isso tudo é besteira, é cenário, é passageiro, né? Tá legal, valeu. Tá? Kátia, na página 3, em polinomiologia, o último polinômio, livre-arbítrio, cosmoética, responsabilidade, maxi-peça interassistencial. Isso aqui eu pensei já a condição do serenão e da consciex livre, né? Então, eles já são uma maxi-peça interassistencial, mas por que eles são maxi-peça?
dentro de um determinado contexto, porque eles têm responsabilidade, eles têm cosmoética e eles sabem fazer uso desse livre-arbítrio, dessa liberdade que eles possuem. Eles já vão se tornando o mecanismo, né? O próprio Max Mecanismo. Penão e a CL, eles já são o próprio Max Mecanismo, né? Por isso que eles podem ser Max Peça, né? Aí entra com a questão das paraleis, né? Que a Dulce estava falando. Eles já estão tão dentro dessas paraleis, ou eles já regulamentam essas paraleis cósmicas, cosmoéticas, evolutivas, que eles já estão nessa função. Totalmente integrados, né? E mesclados, né? Como se tivesse aquela superposição, né? Tem a ver com o seu paradoxo também, né? Que até tem uma interpretação matemática, né? Do paradoxo da parte ser maior do que o todo, né? Qual? Que o seu paradoxo tem a ver com isso que a gente está falando agora. É do micro-universo. O paradoxo do micro-universo evoluído abarcar o macro. Exatamente. E é um paradoxo matemático também. Mas é que esse micro-universo, né? Que a parte abarca o todo, assim. Esse micro-universo, ele já não é o ele já micro, né? Já tem todo o macro dentro dele, né? O mega micro-universo. Muito bom, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de vocês, dos teletertulianos também, em especial a professora Kátia. Aguardamos aí os próximos verbetes e vamos aos nossos anúncios aí, tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, a Kátia concurso Acoplamentarium. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Este ano, o Amigos da Enciclopédia, o programa, completa 10 anos de existência, que é uma marca histórica. E também completamos recentemente 3.000 verbetes da enciclopédia, também outra marca histórica. Mas o trabalho só está começando. Temos muito mais enciclopédia pela frente e também temos que continuar com o programa Amigos, que é um programa que recebe os amparadores intrafísicos da enciclopédia, que contribuem com uma contribuição financeira anual para manter este local aqui, que é o tertuliário, também o Holociclo e a Holoteca, instâncias de produção da Enciclopédia da Conscienciologia e de todas as nossas, né, GESCONs, enfim, 3 locais importantíssimos. Então, se você ainda não é amigo, você que me ouve aí, né, de qualquer lugar do planeta, ouvindo a tertúlia, é só entrar em contato aqui com o CAEC, no telefone 45, que é o nosso código de área, o 35 25 26 52, e peça mais informações em como se tornar um amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o próximo acoplamentário nesse final de semana, dias 2, 3 e 4, a ser realizado aqui no CAEC. Esse é um curso de imersão para a pessoa que quer desenvolver o parapsiquismo através do fenômeno da clarividência facial. No curso tem 2 campos energéticos, onde a pessoa vai poder experienciar uma série de condições favoráveis, ela a desenvolver melhor as autopercepções. Tem debates, tem pesquisas, são 3 professores no curso, os EPICOM João Aurélio, o Ildenilson Ciorini e eu mesma. E o tema desse acoplamentário vai ser voluntariometria. Então, a mensuração, a avaliação do voluntariado, tá certo? Quem é voluntário do CAEC tem um desconto, a pessoa pode pagar R$ 180 em 6 vezes, uma condição bem facilitada. Então, estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Assessoria de Imprensa, especialidade Comunicologia, com o verbetógrafo Eucárdio de Rosso. Obrigado e boa tarde a todos.